O movimento de consumidores no comércio varejista cresceu 11,3% em julho na comparação com o mesmo mês do ano passado. A informação é do indicador Serasa Experian, de atividade do comércio. Foi a maior elevação do índice neste tipo de comparação desde dezembro de 2010. As lojas de material de construção foram as que mais receberam clientes, com alta de 14,2%. A pesquisa aponta ainda que o segmento de móveis, eletroeletrônicos e informática também ajudou na expansão média da atividade do comércio, com um crescimento de 12%. O 13º salário é considerado por muitos especialistas como um dos maiores avanços na lei trabalhista. Em 2012, o benefício completa meio século de existência. Veja na reportagem especial as principais mudanças na vida dos trabalhadores brasileiros durante esse período. Uma história de trabalho que começou ainda na adolescência. Os 75 anos de vida de seu Marcos guardam um período que ele nunca esquece. Ao longo de 37 anos, foi funcionário da CEMIG em Valadares. Um autêntico pioneiro. Haja história para contar. Eu entrei em 54, era menor, limpava, varria a rua, essas coisas assim. E depois passei para a rua, para trabalhar lendo relógio, entregando conta. E depois eu fui para o escritório, para atender público. Naquela época não tinha calculadora eletrônica, eles faziam aquelas contas, tudo, aquelas máquinas que se chamava uma alavanca assim, Burroughs, né? Acho que era, não sei se o nome é esse. Mesmo após décadas, o aposentado ainda guarda as carteiras de trabalho. Em cada uma, o registro de todos os salários, inclusive as oscilações da época em que a inflação mudava todos os dias. O último salário era repleto de números: 53.537.899 cruzeiros. Havia muito inflação, então o salário era obrigado a registrar. Então é muito salário, muito anotações de salário. E passou para outra. E a vida de trabalhador permitiu a seu Marcos acompanhar diversos acontecimentos e comemorar uma das mudanças mais importantes para a classe trabalhadora: a criação do 13º salário. A CEMIG então adotou esse sistema de pagar, dava uma gratificação de Natal. E essa gratificação era espontânea. A gente ficava esperando o fim do ano para saber o que ela dava. Então ela dava, às vezes, meio salário. E realmente eu não lembro se foi todos os... quando passou a ser um salário só. Eu acho que um salário mesmo não dava, não. É sempre uma gratificação que a gente... Era uma coisa do salário, entendeu? Depois que implantou o 13º, aí ela parou de dar a gratificação. Passou do 13º, que é um salário inteiro. Mas a CEMIG, naquela época a gente recebia 15 salários. Ela começou com 14 salários, depois passou para 15 salários. Então isso é uma regalia que quem trabalhava na CEMIG, né? A remuneração passou a ser vista como um direito sagrado no país. Para este advogado trabalhista, um avanço social. Foi pago por liberalidade dos empregadores, era um prêmio, tanto que ele se chama de gratificação natalina. Então aqueles bons empregados ganhavam um prêmio do seu empregador no final do ano. E aí um deputado, vendo que essa prática era interessante, ele atribuiu ou criou um projeto de lei, e na época até se pensava que geraria inflação, foi questionado esse 13º salário, e depois se verificou que era diferente, porque não criou inflação, muito pelo contrário, aqueceu o comércio, tá?
Então aí se transformou numa lei e passou a ser pago a todo trabalhador. Segundo ele, ainda tem outras vantagens por trás do 13º salário que pouca gente conhece. Uma informação que poucas pessoas sabem é de que o empregado ele pode requerer o pagamento dessa metade do 13º salário no mês das suas férias, junto com as férias. Ou seja, até o mês de janeiro do ano em que ele vai gozar as férias, ele pode fazer o requerimento ao empregador. E isso aí vai ser pago para ele junto com as férias, essa parte do 13º salário. Seria interessante porque as férias teriam um dinheiro a mais para se gastar. Agora, também o trabalhador tem que tomar cuidado porque ele pode precisar desse dinheiro no final do ano. Cada um vai saber o que fazer ou como fazer para receber. E é no comércio que vai parar boa parte do benefício. Um estudo realizado pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Minas mostra que só no ano passado, quase 15 bilhões de reais foram despejados no varejo graças ao 13º salário. O trabalhador ainda costuma usar o salário extra para pagamentos de dívidas antigas ou para comprar presentes. Olha, o 13º ele sempre vem numa hora boa, né? Principalmente quando é final de ano, época festiva. Então o 13º ele vem para ajudar, né, o trabalhador a reforçar a sua renda, né? Muito pouco, porque ele vem dividido em duas partes e ainda vem descontando ainda, né, na folha de pagamento, como a gente vem colocando assim, como a gente deve pagar, como vem descontando todos os dias. Renata trabalha com carteira assinada há 9 anos. Não esconde a expectativa pela chegada do 13º. Qualquer dinheirinho que entra é numa boa hora, né? Sempre o trabalhador está sempre precisando de um presentinho, sempre precisando de um salarinho a mais. O 13º vem sempre para ajudar a gente a quitar nossas dívidas, né? A seguir, você conhece o trabalho do albergue Bituruna. A casa se tornou referência na acolhida de pessoas em Valadares. O Jornal da 7 volta em instantes.